A fuga de Carla Zambelli. Sim, a deputada meteu o pé assim que viu complicar a sua situação depois de ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF. O périplo da queridinha do ex-presidente Bolsonaro, para não falar o oposto, começou pelos States e foi terminar na Itália, como revelou o influencer Paulo Figueiredo no X no último dia 5. O texto foi claro: a deputada Carla Zambelli já está bem e em segurança na Itália. Aí começaram as trapalhadas jurídicas, mas que alguns dizem fazerem parte do intuito persecutório contra o espectro direitista, materializado na figura do seu líder Jair Messias Bolsonaro, o calo ósseo da esquerdopatia, o fantasma que assombra o sono da galera vermelha e o elemento por trás da engrenagem trumpista de enquadramento do país e de suas autoridades aos ditames da Casa Branca, no sentido de estabelecer uma leitura unificada da América Latina segundo os padrões políticos norte-americanos. Vamos por parte. A condenação de Zambelli foi por invasão de dispositivo informático, artigo 154A, parágrafo 2º, e falsidade ideológica, artigo 299, ambos do Código Penal. Após saber da decisão unânime da primeira turma da Corte, a deputada, chegada a sacar arma em público com seu passaporte na mão antes de concluído o julgamento, se escafedeu, fazendo questão de realçar sua saída para escapar da cadeia e declarando não mais confiar na justiça brasileira. À parte a questão da possível atitude premeditada, a literalidade do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal impõe ao Judiciário eximir-se de lançar mão do instituto da prisão preventiva em caso de parlamentar eleito regularmente desde o momento da expedição do diploma pela Justiça Eleitoral. Esta imunidade formal, que protege a instituição e não a pessoa do parlamentar, deixa apenas de cobrir os crimes inafiançáveis, que são os hediondos e equiparados, os delitos contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. A alegação para decretar a prisão preventiva da controversa deputada, a quem Bolsonaro acredita parte do seu insucesso nas eleições de 2022, é que houve calculadas agressões ao judiciário sob forma de ameaças de propagação da quebra de confiabilidade das urnas eletrônicas, além da sua disposição de se colocar na Europa como divulgadora de notícias falsas sobre a política brasileira. Segundo o decreto da preventiva, ao demonstrar disposição de manter ativo e reiterado compromisso com a ilegalidade, agravado pela fuga do Distrito da Culpa, impôs-se à deputada a prisão cautelar do artigo 312 do Código Penal. Ora, diante de dispositivo constitucional favorável à imunidade parlamentar, sediado, portanto, no ápice da ordem jurídica, mesmo com as decisões recentes dos deputados Daniel Silveira e Chiquinho Brazão, a prisão preventiva não se encaixa no direito constitucional, como, aliás, o próprio Alexandre de Moraes, na ação direta de inconstitucionalidade número 5526, proveniente do Distrito Federal, escreveu o seguinte em acórdão de sua lavra, quando foi examinada petição de 3 partidos políticos contra os artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, que dispõe respectivamente sobre a prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão. Disse Sua Excelência na época algo que desdiz agora, no caso da deputada paulista. A imunidade formal prevista constitucionalmente somente permite a prisão de parlamentares em flagrante delito por crime inafiançável, sendo, portanto, incabível aos congressistas, desde a expedição do diploma, a aplicação de qualquer outra espécie de prisão cautelar, inclusive de prisão preventiva prevista no artigo 317 do Código de Processo Penal. Zambelli ainda é deputada e não cometeu nenhum crime inafiançável e também inexiste flagrante a justificar a segregação. Quem mete o sarrafo na decisão monocrática do ministro é o advogado Jeffrey Schickini, que pressionou a assistência quando no STF fez trincar as paredes com a vibrante oratória na defesa do réu Rodrigo Bezerra de Azevedo, acusado no processo dos atos do 8 de janeiro. Vamos ouvi-lo. Um verdadeiro carrossel de erros nas decisões de Moraes contra a Zambelli. Moraes decreta a prisão preventiva de Carla Zambelli. Porém, entretanto, todavia, deputados não poderão ser presos preventivamente. Deputados só podem ser presos em flagrante delito por crime inafiançável ou por sentença penal condenatória transitada em julgado. Quem diz isso? A Constituição da República. Artigo 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso, deputados e senadores, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Outra observação. Houve trânsito julgado da ação penal 2428, pois foram rejeitados recursos da deputada a que tinha direito, abrindo-se a via ao cumprimento definitivo das penas impostas, incluindo a prisão em regime fechado por 10 anos. Portanto, a prisão preventiva será convertida em prisão definitiva. E aí, a jurisprudência do STF é oscilante, ora prevendo que o final da ação ocasiona a perda automática do cargo de deputado, como é praxe na primeira turma, ora com a segunda turma prestigiando a participação política do parlamento. Ou seja, é ele que deve decidir sobre a cassação do mandato do parlamentar, que foi definitivamente condenado nos termos do artigo 55, inciso 6º e parágrafo 2º da Constituição Federal. Esse debate entre os dois poderes reacendeu-se no julgamento recente do processo do deputado Alexandre Ramagem, que teve a ação penal integralmente sustada pela Câmara dos Deputados pela Resolução 18/2025, com base na imunidade processual do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal. Evidente que o STF reagiu com o ministro Moraes em ato individual, reconhecendo apenas parcialmente os efeitos da resolução para acolher a suspensão da ação penal com relação aos delitos cometidos após a diplomação do deputado, deixando de lado os demais crimes feitos antes do mandato. Esta pendenga pode retornar à cena neste momento, tão conturbado, aliás, como o do tempo do processo do delegado Ramalho. A condenação de Zambelli torna a ficha suja e, portanto, inelegível por 8 anos. Quer dizer, se ela for extraditada e presa este ano e começar a cumprir a sua pena, ela somente estará liberada para se candidatar novamente em 2044. Outra observação. Aprende-se na graduação de Direito que o princípio da personalidade da pena é um direito individual grafado no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, isto é, a pena não passa da pessoa culpada. No entanto, no seu ato, Moraes bloqueou as redes sociais do filho
e da mãe de Zambelli, num arrastão punitivo que obriga as plataformas Meta, TikTok, YouTube, X, Telegram e LinkedIn a bloquearem os perfis ligados à deputada e seus familiares, sob pena de multa de R$100 mil dia. A medida caracteriza censura prévia, o que é vedado pela Constituição, no artigo 5º, incisos 9º e 220, porque, ao obstacular o acesso contínuo às redes, proíbe-se a pessoa de expor, de expressar opiniões e ideias, independentes de conteúdo. Diz o professor André Marcília em matéria do Poder 360, de 4 de junho. Não há base legal para punir terceiros em razão da condenação de alguém. A única possibilidade de punições a terceiros é se forem antes investigados e processados individualmente. Não ocorreu nada disso. Marcília falava justamente do caso da deputada Zambelli. Sinalizadas essas falhas no processo, a partir de agora, sobretudo com a formação de coisa julgada penal, ou seja, estabilidade da decisão do STF, poderá haver pedido de extradição da parlamentar. Lembrando que Brasil e Itália têm tratado de cooperação em vigor desde 1993, sendo dever das partes entregar mutuamente indivíduos procurados para julgamento ou para cumprimento de pena, como é o caso da deputada Zambelli. Agora, para que o pedido seja deferido, é preciso que o evento danoso seja crime nos dois países e que haja certeza que o réu ou condenado não seja objeto de perseguição política ou por motivo de sexo, raça, religião ou nacionalidade. E aqui que está o X da questão. Corre o mundo, principalmente com o aumento da influência da direita, as estranhas coisas acontecendo no Brasil. Principalmente o desequilíbrio de poder em termos de uma autocracia judiciária, desenvolvendo um relacionamento atípico com os demais poderes. Essa é a peculiaridade brasileira, aliás, é a raiz central das tensões que a cada dia ganham força, prevendo-se em decorrência duras retaliações do vizinho do norte, quanto ao aspecto financeiro e de mobilidade individual de autoridades nacionais, especialmente aquelas ligadas a episódios de censura de cidadãos do país. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário aqui embaixo sobre a fuga da deputada Carla Zambelli. Inscreva-se no canal para ajudar a sua consolidação na rede. Grato pela atenção. Fiquem com Deus. Tchau.